Olá, boa noite, tudo bem, tudo certinho? Como é que estão vocês? Vamos esperar o povo chegar aí para a gente começar a nossa live dessa noite. Hoje nós temos um assunto muito importante, o assunto que a gente vai ter aqui é sobre como ter inteligência emocional. Então vai marcando seus amigos aí, vai convidando o povo para chegar na nossa live nessa noite. Como ter inteligência emocional em tempos de crise. Um grande abraço para você que me assiste no YouTube, você também que está aí no Facebook, você que está no Instagram, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. É um prazer ter você conosco nessa noite. E vamos em frente porque o assunto hoje é um assunto muito importante, a gente vai falar sobre inteligência emocional. No mundo em que a gente vive, não é fácil às vezes você ter inteligência emocional, porque a qualquer momento, a qualquer instante, você começa a ter algumas dificuldades e uns problemas que são problemas sérios. E eu queria começar a live dessa noite fazendo uma pergunta. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é da onde você nos assiste? De qual lugar você está aí, hein? Você que está pelo Instagram, da onde você está nos assistindo? Você que está pelo YouTube, da onde você está nos assistindo? E você que está pelo Facebook também, da onde que você nos assiste? Coloque aí o nome da sua cidade, para eu saber aí aonde está chegando a minha voz. E vai lá, coloca para mim aí então, por gentileza, de qual cidade você está me assistindo. Pode colocar aí nos comentários, isso é muito importante para saber onde a gente está indo, né? De qual cidade que você me assiste, você que está aí no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram, de qual cidade você me assiste nesse instante. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Olha que interessante, né? Como ter inteligência emocional em tempos de crise. Como que a gente pode ter inteligência emocional em tempos de crise? E eu queria começar essa live aqui fazendo algumas perguntas. Na realidade eu vou fazer assim 3 perguntas dentro de uma. E eu queria que você usasse os comentários, o campo dos comentários, para que você então pudesse estar respondendo para mim agora aí. Se você pudesse, diz para mim aí, se você pudesse, você escolheria ser ansioso, depressivo ou explosivo? Escreve nos comentários aí agora. Se você pudesse, você gostaria, escolheria melhor, né? Ser ansioso, depressivo ou explosivo? Coloca aí nos comentários sim ou não, acho que é melhor, né? Com certeza não, né? De jeito nenhum, né? O problema é que às vezes isso acontece e de uma forma inconsciente. Quando você menos espera, você está ansioso, está ansiosa, você está depressivo, você está explosivo. Você lembra qual foi a última vez que você estourou? Você explodiu aí? Você não queria, mas de repente você saiu de si, você acabou tendo um problema sério e acabou saindo de si. Lembra quando foi isso? Qual foi o gatilho que disparou esse negócio aí? Então, quando a gente olha para isso, vale a pena a gente pensar o seguinte, que às vezes a gente acaba não conseguindo se controlar, porque grande parte dos nossos problemas que enfrenta as emoções, o que tem a ver com as emoções, nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, os nossos sentimentos. E aí vem a pergunta, né? Por que será que a gente não consegue, então, controlar os nossos sentimentos e controlar também aí os nossos impulsos? É que grande parte, para você ter uma ideia do que acontece com a gente, no nosso lado emocional do cérebro funciona mais rapidamente do que o lado racional. Ou seja, as emoções controlam a razão, ou melhor, as emoções são um gatilho muito mais rápido e muito mais forte de disparo do que a própria razão. E aí é uma encrenca, não é verdade? Por que é uma encrenca? Porque no mundo em que a gente vive, é fácil se controlar e ser calmo? Quem que está me assistindo aí é calminho? Nem sempre é fácil se controlar. É complicado, não é verdade? Porque a gente vive num mundo em que a gente está caminhando e parece que a gente tem uma nuvenzinha negra em cima da cabeça que fica ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. É muito problema, não é verdade? É problema com os filhos, é problema com os pais, é problema com o maridão, aquele maridão aí que fica só de meia, ou melhor, fica de meia andando dentro da casa. Não é muito fácil, né? Marido que não lava a louça, marido que não ajuda a limpar a casa. Então, você, dona de casa que está me assistindo, você sabe que você
enfrenta uma luta grande na questão do trabalho, às vezes quando não há um companheirismo por parte do seu companheiro, né, o seu esposo. E ao contrário também, se você é homem, às vezes tem uma dificuldade com algumas mulheres, não todas, mas tem, né? E quando a gente olha para isso, por que a gente não consegue controlar os nossos impulsos e sentimentos? Porque a parte do nosso cérebro emocional, ele é mais rápido, ele age mais rápido do que a parte racional. E aí que está a nossa encrenca, aí que está o nosso problema, né? E aí complicou, né? Mas olha, a partir do momento em que começamos a perceber que nós somos movidos principalmente pelos nossos sentimentos e que vemos a necessidade, aí a gente começa a enxergar uma necessidade muito forte de termos inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É o que exatamente eu me proponho a falar aqui para você. E nós vamos entender os 5 pilares da inteligência emocional e como que você ativa a inteligência emocional. Porque tem muita gente que conhece um monte de coisa, mas é uma pessoa que não tem inteligência emocional. E como que você lida e como que você fortalece a questão da inteligência emocional. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu olhar para minha colinha aqui agora, só para a gente não fugir da situação aqui, ó. A importância da inteligência emocional para a minha vida, para a sua vida. Qual a importância? Será que tem importância, sim ou não? Sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro. Lembra que eu falei aqui que o lado emocional é mais rápido do que o racional? Então você pega na partida, você tem faísca adiantada, quando você menos espera você explode, porque o teu lado emocional é muito mais rápido do que o lado racional. Então vamos imaginar aí que você tem um filho ou uma filha e esse filho derrubou, quem sabe, talvez aí um celular, o seu celular, ou derrubou o seu computador. A parte racional vai reagir também, mas o lado emocional é muito mais rápido, porque de repente você alertou, você disse que não era para pegar, você disse que não era para mexer, a criança foi lá e mexeu e derrubou, quebrou, sei lá o que fez. Meu amigo, o teu lado emocional vai disparar um gatilho muito mais forte do que o racional. E quando você menos percebe, já era. Uma palavra solta da boca não volta mais. Se você fez um castigo físico, não vai voltar mais. Você pode até se arrepender do que você fez ou da palavra que você disse, mas já era. Então, a gente precisa regular, ou seja, controlar os dois lados, tanto o lado emocional como o lado racional. Por quê? Porque os dois podem produzir comportamentos destrutivos, tanto o lado racional como até o lado emocional. E pode potencializar emoções para gerar resultados que não são resultados desejados. E aí, por causa da emoção, pense comigo aqui agora. Talvez você já saiu de um emprego que talvez você trabalhava por causa de um pico de emoção que teve, de uma situação complicada que você teve, você saiu do trabalho. Pode ser que você terminou um relacionamento baseado na emoção. Você teve uma crise conjugal ou você teve uma crise no namoro e a tua parte emocional disparou um gatilho e esse gatilho foi muito forte, consequentemente você agiu pela emoção. Talvez você já castigou um filho ou uma filha pela emoção. Talvez você já brigou com seu pai, com a sua mãe, com o marido, com o patrão, com sei lá quem, baseado no campo das emoções. Aí é um perigo. Por isso há uma necessidade de você entender o que é inteligência emocional, como que você ativa a inteligência emocional dentro de você, para que você acabe dosando tanto a parte racional como a parte emocional. Porque se você não dosa isso, você vai ter encrenca. Estou te falando. Tem um autor aí que é o Daniel Goleman. Ele é um jornalista científico especializado nessa área e ele levantou aqui 5 pilares da inteligência emocional e eu queria trabalhar com você. Você pode procurar o livro aí da inteligência emocional de Daniel Goleman e você pode estar lendo, é um livro fantástico aí que você poderia estar vendo. Então, 5 pilares que ele levanta, eu quero passar rapidamente neles aqui para a gente entender. O primeiro pilar é a necessidade de conhecer as nossas emoções. Você se conhece? Quando você olha para você mesmo, você tem medo de você? Quando você olha para você mesmo, você namoraria uma pessoa igual a você? Você casaria com uma pessoa igual a você? Você faria sociedade com uma pessoa igual a você? Então, você precisa conhecer as suas emoções. O primeiro passo é conhecer-se. Você precisa analisar as suas emoções e as ações que você tem em resposta aos estímulos, tá certo?
Essa é a chave então da inteligência emocional. Você precisa estar ciente, ou seja, ciente completamente da sua inteligência emocional e entender que ela é um processo gradual, ela não é de dia para noite, não é a partir de hoje vai terminar a live, você vai estar aí já 100%, né? Não tem como. Leva um tempo, como tudo na vida vai levar um tempo, mas o resultado final, ele é fantástico, uma transformação incrível para você. Então lembre disso, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as suas emoções, aquilo que vai no seu íntimo, dentro de você, para que você consiga começar a controlar esse negócio, certo? Aí entra no segundo passo, que é o controle das emoções. A partir do momento que eu já entendi e conheci os gatilhos que disparam quando agem dentro da minha cabeça, quando eu acabo tomando uma decisão baseada nas emoções, de brigar com alguém, de se revoltar, de se deprimir, mas quando eu começo a sondar e entender as minhas emoções, eu começo a ir para uma outra parte agora que é o controle. O que a gente vai fazer? Você precisa ter em mente uma coisa muito importante. Todos nós, eu e você, passamos por momentos terríveis nesse mundo, não é verdade? Olha o que a gente está passando no país agora. Isso é assustador. Você ir num supermercado, um monte de gente de máscara, e talvez você também está usando máscara, e eu também já usei em algum momento, porque estava complicado mesmo. E quando você olha para isso, é assustador. O pior ainda que eu tenho encontrado dentro do cenário é as pessoas desconfiando uma das outras. Já aconteceu isso com você? Coloca para mim nos comentários se você já desconfiou de alguém passando perto de você, você fica meio distante dessa pessoa por causa da situação. Então eu preciso controlar as minhas emoções, porque se eu não controlo as minhas emoções vão me controlar. Você consegue entender isso? Se eu não controlar as minhas emoções, elas vão dominar a minha vida e, consequentemente, eu vou ser uma marionete das minhas emoções. E se eu me tornar uma marionete das minhas emoções, eu estou encrencado. Imagine eu agir ou ir para um lado ou ir para o outro baseado em cima só das emoções. Então eu preciso controlar. Então você precisa ser otimista e entender que a gente passa por uma série de coisas, todo mundo tem problema nessa terra, mas não é algo que acontece do imediato, vai levar um tempinho, tá certo? E quando você estiver sob muita pressão, a coisa mais importante que você precisa fazer é manter a calma. Lembra que a gente já falou aqui? Você precisa respirar, o exercício correto da respiração, que é puxar o ar pelo seu pulmão aí, puxando pelo nariz, e você pode contar aí até 5 segundos segurando, respirando. Você segura esse ar 5 segundos, solta ele 5 segundos de novo, e aí continua o processo. Então, no pico de crise das emoções, se elas estão começando a fugir e está descontrolando, você tem que manter a calma. E aí você precisa também encontrar alguma distração, realizar alguma atividade prazerosa. Quem sabe pintar, quem sabe bordar, quem sabe fazer um tricô, um crochê, sei lá, um quebra-cabeça, não sei. Mas você precisa controlar as emoções. Se você não controla as emoções, elas controlam você e aí, consequentemente, você está encrencado. Aí vamos para uma outra parte agora muito importante. A gente já viu aqui que para ter inteligência emocional, você precisa se conhecer. Segundo ponto agora, você precisa controlar as suas emoções para ter inteligência emocional. Terceiro ponto agora é ter uma automotivação. Você precisa se automotivar. Para a gente tomar decisões que vão trazer benefícios e evitar conflitos com os nossos pares, as pessoas que estão à nossa volta, conflitos esses que vão gerar em nós depois arrependimento pelos atos que nós cometemos baseado nas emoções, a gente precisa se automotivar. A mudança nem sempre é tão fácil. Ter inteligência emocional, de controlar as nossas emoções, talvez não seja do dia para a noite, mas você tem que se motivar. Ou seja, agir adequadamente, um passo de cada vez, sabendo que você vai atingir esse objetivo. Então não perca a sua esperança. Tudo é possível, desde que você determine, desde que você vá em frente, desde que você continue caminhando. Em contrapartida, a gente precisa também ter um processo, vai ser um processo inconsciente de reagir em alguns momentos que o gatilho vai vir, vai disparar, as emoções vão tomar conta e vai acontecer a expressão das emoções
E isso vai gerar arrependimentos e desvio das nossas metas. Mas não perca a esperança. Continue indo em frente, continue caminhando, continue indo. E você vai ver que vai valer a pena. O quarto ponto aqui agora, que eu queria passar com você, é a questão da empatia. O que é isso, Oriel? É você aprender a se colocar no lugar do outro, que nem sempre é fácil. Às vezes a gente se vitimiza. E a pior tragédia que uma pessoa pode enfrentar é ela ser vítima dela mesma. Porque a gente é vítima de um monte de coisas, a gente é vítima de inclusive pessoas, mas a pior tragédia que existe é quando você vira vítima de você mesmo. Quando você se torna vítima de você mesmo, você entra num processo de comiseração, de vitimismo, que vai jogar você no buraco, que vai afundar você, que vai arrebentar com você. E, consequentemente, você está encrencado. Então, meu amigo e também minha amiga, tenha empatia por você mesmo, mas se coloque no lugar do outro também. De reconhecer as emoções dos outros. Porque é tão triste quando pisam nas nossas emoções, quando nos machucam, quando nos maltratam, não é verdade? Mas às vezes a gente não para pensar ao lado do outro. As dificuldades que o outro enfrenta, as emoções que o outro tem, esquece que também essa pessoa chora, esquece também que essa pessoa tem lutas, tem dificuldades, tem problemas. Se coloque no lugar do outro, entenda que ele tem sentimentos, que ele vai ter situações de comportamentos, ou seja, isso vai nos tornar mais sensíveis e mais abertos, entendendo as emoções dos outros, para que os outros também entendam as nossas emoções. Então, lembre de algo muito importante, tenha empatia, né? Tenha empatia. E o quinto ponto aqui da questão da inteligência emocional é saber se relacionar interpessoalmente. O que é isso, meu amigo? Esse é um outro ponto-chave, bem interessante, inclusive, aqui, para que a gente possa ter boas relações guiando as emoções dos outros. Isso vai criar, assim, um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Então, para lidar com as emoções diárias, a chave é aplicar os pilares da inteligência emocional. E esses pilares que nós acabamos de ver, eu vou até relembrar aqui com você rapidamente aqui, quais são eles? O primeiro é o autoconhecimento, é você se conhecer a si mesmo. Isso é um passo muito importante, seguido do controle das emoções, porque se eu me conheço, eu sei aonde tem que apertar o parafuso. Eu me conheço, eu sei aonde que o gatilho vai estourar. Eu me conhecendo, eu sei aonde que a coisa vai complicar, tá certo? E a outra parte é a automotivação, é saber que não é de um dia para o outro, e comemore as pequenas vitórias do avanço do controle das emoções, e você vai ver que cada dia você vai estar fazendo um progresso. Na parte 4, aqui o quarto pilar da inteligência emocional é você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia pela pessoa, entendendo que ele tem emoções, entendendo também que ele é um ser igual a você, que sofre, que luta, que chora. E a última parte é você se relacionar interpessoalmente e com as pessoas, ou seja, com as pressões diárias, né? Do dia a dia, você ter um relacionamento de uma forma inteligente. E olha que interessante, olha as vantagens que você vai ter como pessoa se você tem inteligência emocional. Pessoas que têm inteligência emocional, que administram as suas emoções, que se preocupam com as emoções dos outros, que têm um bom relacionamento com os demais, que não se vitimizam, caem na comiseração, se tornando refém de si mesmas. Olha o que essas pessoas vão ter. Eles vão ter uma diminuição dos níveis de ansiedade e estresse, que é uma das maiores tragédias do mundo em que a gente vive, porque a ansiedade não é doença. A ansiedade ela vai levar a problemas seríssimos de doença. E aí que é um problema sério, né? Então, o que mais? Vai diminuir as discussões nos seus relacionamentos. Se você é uma pessoa que tem inteligência emocional, você vai ter assim, uma diminuição muito grande, mas muito grande mesmo, dos problemas de relacionamento. E já imaginou você aí, minha amiga, não discutindo mais com o marido, você amigo não brigando mais aí com a sua esposa? Vai melhorar os relacionamentos interpessoais, as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades,
do seu círculo familiar, do seu círculo espiritual, seja religioso, você vai ter uma melhora no relacionamento com essas pessoas. Você terá também mais empatia. Olha que interessante, você vai ter mais empatia pelo outro, ou seja, você vai se preocupar mais com os outros, você vai olhar de uma maneira diferente para as pessoas que estão à sua volta e você vai começar a perceber que elas têm sentimentos igual a você, que você precisa dar uma atenção especial para elas e o círculo, né, vai começar a mudar e vai começar a melhorar. Uma das coisas importantíssimas na vida de uma pessoa que tem ansiedade ou de um empreendedor que está na luta para buscar o pão nosso de cada dia, sem dúvida alguma, é o equilíbrio emocional. O centro, né, da nossa razão, ele não dispara tão rápido, nós já vimos aqui, ele não dispara tão rápido como o lado emocional. O lado emocional do cérebro pega mais rápido na partida e, como consequência, por isso que a gente tem um monte de problemas, tanto relacionado às nossas emoções, relacionado aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, problemas com os filhos, com o marido, com a esposa, uma série de problemas pela falta do equilíbrio emocional. E o equilíbrio é como se você tivesse aí o relógio, né, do pêndulo, né? O pêndulo tem que estar equilibrado. Se você está mais para cá, né? Por exemplo, estou gravando essa live aqui agora. Se eu estivesse gravando desse jeito aqui, eu não estou equilibrado, eu estou torto. Aqui no Instagram não estou aparecendo, no YouTube eu estou torto, no Facebook também. Ou seja, tem que ter um equilíbrio quando você está fazendo uma determinada coisa. Então, uma das coisas grandiosas que uma pessoa vai ter vai ser o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é o fator fantástico aí para sustentar uma pessoa, para fazer com que essa pessoa ela tenha maior qualidade de vida e qualidade emocional. Uma outra coisa também, se você começa a ter a inteligência emocional, você passa agora a ter mais clareza nos objetivos e nas ações. Não tem momentos que parece que a gente está assim meio perdido? Já teve um momento assim? Você vai para um lado, você vai para o outro, você tem uma ideia, daqui a pouco não quer mais fazer aquilo, uma hora quer ir arrumar um determinado trabalho, daqui a pouco não quer mais, quer ir para determinado lugar, daqui a pouco não quer mais. Quando você começa a equilibrar as suas emoções, você começa a ter mais clareza nos teus objetivos e nas tuas ações, tanto na definição das ideias, como na execução das ideias. O que mais que a gente vai conseguir quando você tem inteligência emocional? Você vai melhorar a sua capacidade de tomada de decisão. Você é uma pessoa que tem problemas seríssimos de tomar decisão? Isso pode ser para trabalho, isso pode ser para relacionamento, isso pode ser para comprar uma determinada coisa, isso pode ser para vender uma determinada coisa, desapegar de algo. A falta de inteligência emocional faz com que as pessoas tenham falta de capacidade na tomada de decisões. E às vezes a gente fica sofrendo, mas sofrendo muito, porque a gente não é uma pessoa que executa. E quando você não executa, olha que interessante, e vale a pena a gente pensar. Todos nós temos dons e temos talentos que foram dados pelo Criador, não é verdade? E muitas vezes a gente não usa os dons e os talentos que nós temos pela falta de execução, pela falta da tomada de decisão. Tem pessoas que às vezes estão dentro de um relacionamento ácido, um relacionamento terrível, um relacionamento complicado, um relacionamento de machucar, e a pessoa vive nesse tipo de relacionamento como uma vítima, como uma escrava sofrendo, ou como um escravo sofrendo, porque não consegue tomar uma decisão. Porque a tomada de decisão dá medo. E o problema do medo está relacionado à falta de inteligência emocional que a pessoa tem, porque ela não desenvolveu os pilares que nós estudamos nessa live hoje, e ela não tem clareza, ela acaba tendo dificuldade para os objetivos, ela começa a ter dificuldade para a tomada de decisão, as ações, a execução. E vai passar uma vida inteira e vai chegar lá no fim e vai dizer assim, puxa, agora eu tô velho, agora eu tô velha, perdi minha vida. E aí já era, porque não tomou uma decisão. E tudo está aqui dentro, né? No seu cérebro, no seu inconsciente, está na sua cabeça e te joga para baixo. E tem pessoas que têm uma capacidade incrível de drenar as nossas energias, de drenar aquela energia que você poderia ter, uma energia saudável, te jogando para o chão, arrebentando com você, pessoas ácidas. E esse tipo de gente a gente tem que estar distante. Ah, mas já casei com essa pessoa, já faz parte da minha vida.
Só que você tem que começar a trabalhar para mudar você, consequentemente mudando você, você começa a mudar essa pessoa. Então, a inteligência emocional, ela vai trazer maior capacidade para a tomada de decisão. E vai te ajudar a comprar, vai te ajudar a vender, vai te ajudar a desapegar, vai te ajudar a sair de relacionamentos ácidos, vai te ajudar a você tomar uma decisão com um filho ou uma filha que está sendo rebelde, uma decisão com o marido ou com uma esposa para colocar os pingos no i. Então, vai te trazer isso. O que mais que a inteligência emocional que nós estudamos hoje vai trazer para você? Ela vai melhorar a administração do seu tempo e também a produtividade. O dia, ele tem 24 horas, não é mesmo? Mas não parece que às vezes o dia não tem 24 horas? Às vezes você quer fazer uma coisa e você não consegue fazer? O grande problema que nós enfrentamos, cada um de nós, é o seguinte, é que a gente começa um novo dia e a gente traz para esse novo dia uma quantidade gigantesca de tarefas que nem 24 horas seria possíveis. E aí nós temos um outro problema, porque aí a gente tem que lidar com as distrações. Então, se você tem que executar uma determinada coisa, uma determinada ação, o problema são as distrações. Principalmente no período de tempo que a gente está agora, que muita gente está em casa, as distrações do celular. E uma dica muito importante para você ser mais produtivo, se você está trabalhando em casa, se você está tendo que executar algo em casa, que pode ser o trabalho de cada dia de uma dona de casa, que às vezes o próprio trabalho da dona de casa ela não consegue executar por causa das distrações. E as distrações pode ser o filho, as distrações pode ser o celular, né, as redes sociais, a distração pode ser o rádio, pode ser a novela, pode ser uma série de coisas. A distração pode ser a conversa paralela. Então, quando você entra num novo dia, o dia tem 24 horas e você tem o mesmo tempo que todo mundo tem, só que para você conseguir administrar o seu tempo e a sua produtividade, você tem que ter os 5 pilares da inteligência emocional dentro de você. Se você chegou agora aí no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, você assista de novo essa live e você vai ver ela aí, né? Vai ver os melhores detalhes aí, os pontos, né, de cada um aí que eu fui apresentando. O que mais que a gente encontra aqui também aqui agora? Eu vou passar para você. Você aumentará o seu nível de comprometimento com as suas metas. Você terá um maior senso de responsabilidade e uma melhor visão do futuro. Ou seja, senso de responsabilidade e visão do futuro. Enxergar longe. Porque a nossa vida não é só aqui e agora. O pior de tudo que existe na vida de cada um de nós, porque quem tem ansiedade é o excesso do futuro. O problema não é o futuro. A gente precisa enxergar lá na frente também. É necessário para essa caminhada no dia a dia. Mas eu não posso olhar para o futuro fazendo com que o futuro me machuque, porque o futuro não existe. Então, grande parte dos medos que a gente tem relacionado à ansiedade do futuro, eles não têm nada a ver com a gente. Eles nem sequer vão acontecer. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, né? E você vai ter um melhor comprometimento com as suas metas. Você terá também mais, olha que interessante, você vai ter mais senso de responsabilidade e uma visão do futuro que eu falei. Então, visão do futuro, enxergar lá na frente, mas enxergar para o futuro sem que o futuro te machuque. E quando você enfrenta um caso de ansiedade, olhar para o futuro ou excesso de futuro pode machucar. Mas quando você tem inteligência emocional, aí a coisa é diferente. Consegue entender isso? Aí você começa a ter um senso de responsabilidade maior e você começa a enxergar o futuro. Você começa a ver, então, uma visão de futuro, um futuro positivo. Uma oportunidade que antes você não tinha. Isso que é interessante. E quando você tem inteligência emocional também, você consegue aumentar a sua autoestima e também a sua autoconfiança. Um dos grandes problemas que existe na vida de cada um de nós é a falta de confiança que a gente tem na gente mesmo. Então é muito fácil às vezes a gente confiar num político, confiar aí, sei lá, numa pessoa qualquer, mas às vezes não dar o crédito e o valor da autoconfiança para nós mesmos. É acreditar que você é capaz, é acreditar que você pode, é acreditar que você consegue executar aquilo que você colocou a mão para fazer, é acreditar que você pode sair de um quadro de ansiedade, sair do poço e ir para o topo. E quando você olha para isso, a inteligência emocional, ela aumenta a tua autoestima. E grande parte das pessoas sofrem
porque elas têm uma autoestima bem lá para baixo. E eu lembro que quando eu era garoto, eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, mas quando eu era garoto, eu lembro que eu passei por um problema seríssimo, que eu até já contei numa outra live, mas me permita repetir aqui agora. Eu desenvolvi dentro de mim uma crença de desamor. Crença de desamor é que eu era insignificante, que eu não tinha valor, porque quem gerou esse sentimento dentro de mim foi meu pai. O meu pai, desde que eu me entendo por gente, desde garotinho, o meu pai sempre disse que eu não nasci. Então imagine, quando você olha para uma criança, ela acredita em tudo. Tudo que você fala, uma criança acredita. Por isso que você coloca uma criança na altura e você diz pule, a criança pule. Por isso que se você canta para uma criança, desde que é pequenininho, do bicho-papão, esses monstros aí que existem, a criança cresce acreditando naquilo. É por isso que as crianças acreditam no Coelhinho da Páscoa, acreditam no Papai Noel, porque criança acredita em tudo. E quando você olha para essa situação, eu desenvolvi uma crença de desamor terrível, porque ele dizia para mim, você não nasceu. Eu encontrei você dentro de um tambor de óleo e você estava tudo enferrujado. E de fato eu tenho uma marca de nascença e ele dizia que isso era que ele não conseguiu tirar, ele me lavou e não conseguiu tirar. Para gente adulto é motivo de rir, não é verdade? Mas para uma criança, eu era garotinho, desde pequenininho eu cresci assim. Consequentemente, eu tive um problema seríssimo de baixa estima e um problema seríssimo de autoconfiança. De não acreditar que eu era capaz. De não acreditar que eu era importante. E a minha autoestima, então, não existia. E talvez eu esteja falando para alguém aí da live que exatamente está enfrentando isso. Você tem um problema seríssimo. E você precisa se amar. Você precisa olhar no espelho a cada dia e dizer, eu me amo. Você precisa olhar nos teus olhos, no espelho e dizer, eu te amo. Você precisa declarar isso para você. Porque pode ser que você tenha lutas, dificuldades, pode ser que você não se sinta amada pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, talvez pelas pessoas que fazem parte da tua igreja ou do teu trabalho. Mas você precisa se amar. Você precisa encontrar o verdadeiro amor dentro de você. E se você não tiver capacidade ainda para encontrar, acredite, existe um ser supremo, que a gente chama de Deus, o nosso Pai, que Ele te ama. E Ele te ama muito. A maior prova disso é que a gente acabou de comemorar a Páscoa aí, que não é o coelhinho da Páscoa, né? A gente cresceu assim, mas a gente sabe que tem a ver com um sacrifício, uma passagem, libertação. E quando você olha para isso, a inteligência emocional, ela desenvolve dentro de você o aumento da autoestima e da autoconfiança. Então, se você está tendo você não está tendo autoconfiança, você não está acreditando em você, você precisa desenvolver autoestima. E ela não é complicada. A gente precisa entender algo muito importante, eu tenho repetido em todas as lives, você não é os teus pensamentos. Os teus pensamentos, eles te enganam. Os teus pensamentos, eles te sabotam. Os teus pensamentos te jogam para baixo. Os teus pensamentos te destroem. Os teus pensamentos dizem que você é feia, que você é feio, que você não tem valor, que você não tem capacidade. Essa é a peça que o nosso cérebro acaba nos pregando. Por quê? Tudo isso tem a ver com o nosso inconsciente. Por anos a gente foi colocando combustível, a gente foi colocando ferramentas, a gente foi colocando as coisas lá dentro. Como consequência, nós enfrentamos um problema seríssimo, porque hoje a nossa mente está impregnada no nosso inconsciente das coisas que você se auto-sabotou e a vida inteira você colocou. Tudo começa na nossa mente. Então, como que a gente resolve esse negócio? Preste bem atenção aqui agora. Você está comigo aqui? Olha o que eu vou te falar agora. Como tudo começa na mente, lembra que eu falei no início da live, se você está desde o começo aí, que o lado emocional ele age mais rápido que o lado racional. A nossa mente racional, ela sabe tudo o que está acontecendo à volta. Por exemplo, eu estou falando com você agora, mas eu estou controlando o tempo porque, principalmente o povo que me assiste pelo Instagram, tem o tempo de 1 hora. E se eu chegar até lá, cai a live. E eu tenho que controlar o tempo para ficar dentro do tempo do Instagram. Eu estou consciente de onde eu posso ir para trás ou chegar até a frente para eu ficar dentro do foco. Então essa é a mente racional. A tua mente racional que te faz a cada dia trabalhar. Hoje a gente está na quarentena, mas
Logo, logo, com a graça de Deus, tudo essa desgraça vai passar. Você vai voltar ao teu dia normal. E a tua mente racional te faz colocar o celular para despertar, a tua mente racional te faz você fazer o almoço para você comer e para sua família, lavar a roupa, as atividades da casa, as atividades do dia a dia. Essa é a mente racional. Essa é a que te situa dentro do mundo, mas a mente inconsciente, ela não sabe do que está acontecendo e ela acredita em tudo. E por ela acreditar em tudo, aí que entra uma coisa que é terrível e ao mesmo tempo é fantástica. A partir do momento que você entende que você pode reproduzir no teu inconsciente aquilo que não é verdade e ele vai acreditar. Como assim? Você está dizendo para eu mentir para o meu inconsciente? Exatamente. Se a gente está falando agora, vamos abrir um parênteses aqui sobre emoções. Você está triste por algo que o teu marido fez, tua esposa fez ou os filhos fizeram. E você está com um sentimento de tristeza, porque você tem se dedicado, você tem feito coisas por essas pessoas e as pessoas têm ignorado aquilo que você tem feito. Quer ver a parte mais terrível que existe é uma dona de casa. Pensa num trabalho injusto que é o trabalho de uma dona de casa. E às vezes você, mulher, trabalha fora, não trabalha? E além de trabalhar fora, você trabalha em casa. E às vezes, dependendo do parceiro, o camarada não ajuda em casa. E o pior não é só isso, os filhos acabam crescendo dentro de um sistema que o pai não ajuda a mãe, como consequência ele também acaba não ajudando, principalmente se for um garoto. Então você está se sentindo muito mal diante disso. E aí vai te fazer espernear, vai te fazer ficar revoltada, vai te fazer brigar, vai fazer você quebrar a louça, vai fazer você jogar prato na cabeça do marido. E quando você olha para isso, aonde entra a questão da inteligência emocional? A inteligência emocional do autocontrole é você mudar essa emoção negativa que você está enfrentando em algo positivo. Então vamos imaginar que é o marido não lavou a louça, uma coisa ruim que ele poderia ter lavado, deixou a louça e você teve que se encrencar e ter que lavar, apesar de tudo que você já faz. É você colocar algo de bom que existe. Porque se você não coloca na hora, você estoura. Você grita com ele, você arrebenta ele, você fala um monte de besteira para ele e depois se arrepende. E aí está aquele desgaste dentro do relacionamento. Quando você olha para essa questão, o que você faz de diferente nessa situação agora? Você faz o seguinte, você canaliza alguma coisa de bom que o teu marido tem. Ou a esposa, ou o filho, seja lá o que for. Né? Tem que haver alguma coisa boa, né? Você casou com ele, afinal, ou casou com ela, afinal, tem que existir alguma coisa boa. Então, quando vem o calor da emoção negativa dentro de você, você puxa algo bom. Tá conseguindo entender? Você puxa algo bom. Algo bom você puxa. E quando você, sei lá, um momento íntimo de vocês, um momento bonito que passou, algo que aconteceu com o filho, algo que aconteceu com a filha, com a esposa, com o marido, não sei. Puxa algo positivo, algo de bom. Quando você puxa algo de positivo e algo de bom, aí você canaliza essa coisa boa para você desvirtuar a emoção negativa. Quando você desvirtua a emoção negativa, quando você tira ela de cena, você se acalma. E quando você se acalma, aí é o momento que você deve agir. Então, se for no exemplo, por exemplo, da louça, aí você chegar para um filho, depois que tudo passou, e falar assim, senta aqui pertinho de mim, vamos conversar. Aí sem brigar, sem questionar, sem julgar, sem bater, aí você mostra a importância do trabalho seu e a importância do trabalho do marido ou o trabalho da esposa no ajudar você na caminhada no dia a dia. Tá conseguindo entender? Ficou claro para você? Faz sentido? Coloca aí para mim se você entendeu. E lembre-se que todas as suas emoções, elas influenciam nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Quando você entende e quando você aplica os pilares da inteligência emocional, será primordial para o teu sucesso profissional e também o seu sucesso profissional e pessoal. Pessoas que aprendem a lidar com a sua inteligência emocional, elas sabem pensar melhor, elas sabem sentir melhor, elas começam a agir de forma inteligente, de forma consciente e não permitem mais que as suas emoções administrem a sua vida e se acumulem de forma a atrapalhar o seu trabalho ou a sua vida pessoal. Então, para a gente finalizar agora, se você não controla as tuas emoções, elas vão controlar você. E você, para controlar as suas emoções, você precisa ter inteligência emocional. E você, ao ter inteligência emocional, você começa a desenvolver elas, e a inteligência emocional é você conseguir
equilibrar o lado emocional do seu cérebro com o lado racional, para que os dois estejam equilibrados, para que um não esteja na frente, porque o lado emocional é aquele que dispara na frente, e aí te machuca, arrebenta, maltrata. E os dois têm que andar junto, emoção e razão. É fácil? Pode ser que não seja fácil, mas é possível, ok? É possível de você fazer, e aí você, ao ter a inteligência emocional, ou desenvolver a inteligência emocional, você começa pelo primeiro passo, recapitulando agora, que é o autocontrole das emoções. É você começar a controlar as suas emoções, percebeu elas aparecendo, você consegue agora controlar. Você sabe como agir diante das suas emoções, sem desespero, sem perder o controle, sem descer do salto. Consegue entender isso? Aí entra a parte agora do controle das emoções, que é entender que não é do dia para a noite, que é um passo de cada vez, e que quando a coisa fugir do controle, porque todo mundo vai um momento acabar fugindo do controle, é você manter a calma, encontrando alguma distração, algo que você consiga colocar no lugar para que seja uma atividade prazerosa para você escapar dessa situação. Se automotive, lembrando que existem muitos benefícios, lembrando qual é o motivo pelo qual você está fazendo isso e que você vai conseguir, assim como muitos conseguiram, ou seja, não perca a esperança. Tenha empatia, é o quarto pilar da inteligência emocional. Se coloque também no lugar do outro, o outro também é um ser pensante, tem emoções e assim por diante, né? E o quinto pilar agora é você saber se relacionar interpessoalmente, ou seja, melhorando as suas relações com as outras pessoas. Como consequência disso, você vai diminuir o nível de estresse, de ansiedade, vai ter menos discussões nos seus relacionamentos, você vai ter maior equilíbrio emocional, mais clareza na tomada de decisões e também nos objetivos. E isso, no final de tudo, vai aumentar aí a sua autoestima e também a sua autoconfiança. Que tal? Gostou da live de hoje? Quais são as chaves que você pegou da live de hoje? Então use o campo dos comentários e coloque para mim, isso é importante. O que você entendeu de tudo aquilo que a gente falou hoje? Faz sentido para você o que a gente aprendeu hoje? Então aplique. Ok? Aplique. E uma coisa muito importante para a gente terminar aqui agora, lembre-se, você não é os seus pensamentos, ok? Você não é os seus pensamentos, se ame, não se auto-sabote. Acredite em você, você é capaz e você pode, tá bom? Pessoal, tudo de bom para vocês, um grande abraço aí para os meus amigos aí do Instagram, fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã o nosso próximo encontro. E você aí que é do Facebook e também aí do YouTube, você, meu amigo e também minha amiga, um grande abraço e até o nosso próximo encontro também aí, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.